Olá pessoal, voltando ao nosso vídeo aqui, vamos falar agora sobre memória RAM. Como eu falei no vídeo anterior, a memória RAM é a memória principal de um computador, tá? Nós chamamos de memória volátil. Por quê? Porque o que fica salvo na memória RAM, ele só fica salvo durante quando o computador está ligado. Quando você desliga o computador, o que está na memória RAM é zerado, é apagado, tá? Então a memória RAM permite que o computador tenha acesso imediato aos dados que ele deseja. Vou dar um exemplo prático aqui. Então você tem uma foto gravada no seu HD, na sua unidade de armazenamento. Quando você pega o mouse e dá 2 cliques na foto, a sua foto ela é carregada dentro da memória RAM, da memória principal que nós chamamos, certo? Quando você fecha a foto, ela sai da memória RAM e volta para o HD. Então, de uma forma bem simples, tá? Porque isso tudo acontece, inclusive, com o seu sistema operacional, com o Windows. Quando você liga o computador, o que está no HD, na memória de armazenamento, é carregado na memória RAM, tá? Quando você desliga, a memória RAM ela é zerada. Então, quanto maior for a sua memória RAM, você vai ter mais poder de processamento dentro do computador. Um exemplo, você está trabalhando com um documento do Word, do pacote do Office. Aí você abre o navegador do Google Chrome. Tá? Aí você abre também um jogo qualquer. Então tudo que você vai abrindo vai carregando a sua memória RAM. Então você pode perceber, o meu computador aqui, quando eu abro 2, 3 programas, vai ficando lento. Então possivelmente o seu computador está com a memória RAM baixa. Tá? Nós vamos entrar mais em detalhes daqui a pouco. Só carregar aqui meu computador. Certo. Então a memória RAM tem esse objetivo de suportar os dados que são apresentados na tela. Acompanhe aqui comigo na tela. Esse é o formato de uma memória RAM. Ela tem o formato de tipo, como se fosse um pente de cabelo, tá? E ele encaixa na placa-mãe dessa forma aqui, ó. Aqui essa placa azul é uma placa-mãe, tá? E esses são os pentes de memória. Nesse computador aqui, nesse exemplo, nós temos 2 pentes de memória para este computador. Então você, dependendo do seu computador, você pode expandir a quantidade de memória RAM no seu computador. Eu tenho 4 GB de memória RAM, só que eu tenho mais um slot para colocar mais um pente de memória. Então você pode colocar mais 4 GB de memória. Isso pode melhorar o desempenho da sua máquina, tá bom? Aqui uma informação um pouco mais técnica. Os slots onde você encaixa o pente de memória tem cores diferenciadas. Por que isso? São canais de memória RAM. Então se você tem 2 pentes de memória RAM, cada um com 4 GB, e você coloca no mesmo slot da mesma cor, você está usando um canal só de comunicação com a sua placa-mãe. Tá? O seu computador vai identificar como se fosse um único pente de 8 GB. Agora se você coloca um pente de memória em uma cor e o outro numa cor diferente, você está usando 2 canais de comunicação na sua placa-mãe. Isso pode melhorar o desempenho. Porque são 2 canais, o processador pode fazer comunicação de forma paralela. Então aumenta seu poder de processamento. Tá? Principalmente quem tem computador gamer, eu dou essa dica. Se você tem 2 pentes de memória, coloca um pente em cada canal para poder ter esse processamento paralelo. Então a memória ela encaixa na placa-mãe dessa forma aqui. E uma outra dica que eu dou aqui para vocês. Às vezes o seu computador, você ligou ele e ele não apareceu nenhuma imagem na tela. Tá? Pode ser defeito na sua memória RAM. Como vocês já sabem que a memória RAM é o que suporta os arquivos na tela do computador, se você liga o computador, ele liga a luzinha ali do power e não aparece nada na tela, pode ser um problema na sua placa-mãe. Pode ser um problema na sua memória RAM. Ela pode estar ali solta, mal encaixada, tá? Às vezes só encaixa de volta ali, ela volta a funcionar. Isso é um erro muito comum no mundo de TI. O computador não liga e o problema ser na memória RAM. Então vai uma dica para vocês aí. No notebook é o mesmo conceito, tá? E a memória RAM ela é um pouco menor. O pente de memória RAM é um pouco menor. Como vocês podem ver na imagem aqui, ele encaixa, se você virar o notebook, ele tem lá alguns parafusos, você tira aquela tampa ali e você vai ver onde você encaixa o seu pente de memória. Alguns notebooks permitem você expandir a quantidade de memória. Então você pode fazer um upgrade no seu computador aí. Tá? Mas nos próximos vídeos eu vou mostrar
como que você olha no seu equipamento, que modelo de memória RAM que tem nele, tá? E aí você vai descobrir se pode ou não fazer uma expansão no seu equipamento, fazer um upgrade nele. E quais são os tipos de memória RAM hoje que nós temos no mercado? Memória RAM, nós seguimos o modelo, o padrão dela, nós chamamos de DDR3 ou DDR4, tá? São os últimos padrões de memória RAM. Geralmente o seu computador aí vai ser uma memória DDR3. Se for um computador mais novo, pode estar usando o padrão de memória DDR4. Mas acompanhe aqui na tela comigo, eu estou com um pente de memória RAM aqui, esse verde aqui. Ó, a memória RAM para notebook, tá? Ela tem 8 GB de armazenamento, é a quantidade que ela suporta de arquivos. E ela tem uma frequência de 1600 MHz. O que é essa frequência aqui? É a velocidade que os dados, que os arquivos trafegam na placa-mãe, no processador ali, tá? Quanto maior for a frequência, mais rápido vai ser. Mas agora informação importante para quem está querendo fazer um upgrade na máquina. Se a sua memória RAM que tem no seu notebook é uma memória RAM de 1300 MHz e você compra uma memória RAM de 1600 MHz, quando você colocar os dois pentes, o seu computador vai nivelar para baixo, vai nivelar para 1300. Mesmo que tenha 1600, ela vai trabalhar no padrão de 1300, porque já tem uma outra memória de 1300, tá? Uma informação importantíssima, que é o modelo. Esse aqui é o modelo de memória RAM DDR3. Então, se você pensa em fazer um upgrade no seu computador, no seu notebook, você tem que ver qual que é a memória RAM que tem nele hoje, qual que é o padrão de memória RAM. Eu vou mostrar mais para frente um aplicativo que mostra isso, tá? Para você comprar a memória RAM daquele modelo. Tá? Eu não posso comprar uma memória RAM DDR4, sendo que o meu computador só suporta a memória RAM DDR3. Então essa é uma informação importantíssima, tá bom? E eu vou mostrar como que vocês vão ver isso na prática no computador de vocês. Aqui do lado direito, essa memória preta aqui, ó, é uma memória RAM, também para notebook, do modelo DDR4. São os modelos mais novos. Ela já trabalha numa frequência de 2400 MHz, uma frequência maior. Então você consegue uma velocidade de tráfego de informações muito superiores. Tá? Então, se você for olhar um computador, verifique se ele trabalha com memória RAM DDR4. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco, nós vamos entrar em sites especializados de computadores e vamos ver na prática como que você vai verificar isso na compra de um equipamento, tá bom? E aqui eu trouxe como curiosidade, até para quem trabalha com computadores gamers, a memória RAM, esse pente vermelho aqui, é uma memória RAM para desktop, para computador mesmo. Você pode ver que é um pouquinho maior o tamanho dela, tá? Ela tem 4 GB de espaço, é um modelo DDR3 e ela trabalha na frequência de 2400 MHz. Ou seja, ela trabalha com a mesma frequência de uma memória RAM DDR4. Por que isso é possível? Alguns computadores permitem overclocking. Algumas placas-mães permitem isso. O que é isso? Nada mais é do que o ato de forçar um elemento do computador a rodar numa frequência maior do que a do padrão. A padrão da memória DDR3 é até 1600 MHz. Então essa memória aqui DDR3 está trabalhando numa frequência superior ao padrão dela, está trabalhando 2400 MHz. Isso é possível porque algumas placas-mães permitem isso. Geralmente são computadores para alto desempenho, para computadores gamers que trabalham com muita imagem, com muito processamento. Então vai como uma curiosidade para vocês aí, tá bom? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou falar sobre unidade de armazenamento, que são os HDs. Até logo, abraço.